Olá! Essa é a nossa quarta aula, vamos falar sobre radiciação. Para falar de radiciação, nós temos que olhar os elementos que compõem uma radiciação. Veja só, aqui eu tenho a raiz de índice 3 com o nosso radicando 8, a raiz cúbica de 8. Esse númerozinho aqui, o 3, nós chamamos de índice. O número que está lá dentro, no caso o 8, nós chamamos de radicando. Esta estrutura aqui, da raiz junto com o índice, nós chamamos de radical. Já a resposta da raiz cúbica de 8, que é 2, nós chamamos de raiz. E afinal de contas, por que raiz cúbica de 8 é igual a 2? Pois 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então a raiz cúbica de 8 é igual a 2, pois 2 ao cubo é igual a 8. Se eu tenho a raiz quadrada de menos 4, será que existe, professor? Ah, já sei! Raiz quadrada de menos 4 é menos 2. Afinal, menos 2 vezes menos 2 é igual a 4. Não é igual a menos 4. Então, pera lá. Nós temos aí uma restrição. Toda vez que você tiver o radicando negativo, não existirá a raiz real para esse número, quando o seu índice for par. Esse índice aqui, ó, quando não tem nada, você bem sabe que é 2, não é mesmo? Não tem nada aqui, é 2. Então, olha só, não existe raiz real de um número negativo se esse índice for par. Agora, se esse menos estiver fora da raiz, por exemplo aqui, menos a raiz quadrada de 4, é porque esse menos já faz parte da sua resposta. Então, a raiz quadrada de 4 vai dar 2. Com o menos que está aqui fora, a resposta será menos 2. Toda vez que o seu índice for par e aqui o seu radicando for negativo, então a resposta é não existe. Esse é o símbolo de não existe. Não existe raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta de números negativos, ok? Mas se o seu índice for ímpar, eu posso tirar a raiz de número negativo sim. Por quê? A raiz cúbica de menos 8, quanto que dá? Ah, professor, dá menos 2. Pois, se eu multiplicar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, isso aqui dá menos com menos que dá mais com menos que dá menos. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Olha lá, menos 2 ao cubo é igual a menos 8. Então, eu posso ter a raiz de número negativo quando o meu índice for ímpar. Quando ele for par, não existe, ok? Agora, como é que eu extraio uma raiz? Por exemplo, a raiz quadrada de 16, essa é fácil, né? A raiz quadrada de 16, eu já sei que é 4. Afinal de contas, 4 vezes 4 é 16, ou 4 ao quadrado é 16, já que o meu índice aqui da raiz é 2. O que acontece? Eu gostaria que você seguisse essa lógica. Se você pegar o 16 e fatorar ele, e a gente sempre fatora utilizando aqui os números primos. Quais são os números primos? Ah, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, daqui por diante. Nós vamos falar com carinho sobre os números primos um pouquinho mais para frente. Mas a gente utiliza esses daqui para fatorar um número. Nós estamos fatorando 16. Quando você divide o 16 por 2, dá 8. Por 2, dá 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Qual que é a lógica que eu quero que você siga? Quando o seu índice aqui, no caso é 2, ele está determinando de em quantos elementos você vai agrupar. E para fazer esse agrupamento, eles têm que ser números iguais. Então, por exemplo, ó, o 2 e o 2 são iguais, então apenas um 2 vai sair da raiz. Esse agrupamento é que determina como eles sairão da raiz. Se eu tenho uma repetição de dois números, então ele sai da raiz. Opa, repetiu novamente esse número? Ele sai da raiz. Saiu todo mundo da raiz. E quando eles saem da raiz, eles se multiplicam. 2 vezes 2, 4. Então, basta você fatorar o número e verificar os agrupamentos. Aqueles que se agruparem, se multiplicam e saem da raiz.
Por exemplo, raiz cúbica de 27. Se eu fatorar o 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Aqui, o meu radical tem o índice 3. Ele está determinando que saia da raiz de 3 em 3. Tem que formar grupos de 3. Então, eu tenho 1, 2, 3. Sai o 3 da raiz. Então, esse 3 que saiu da raiz é a resposta da raiz cúbica de 27. E é verdade, raiz cúbica de 27 é 3. Afinal, 3 ao cubo é 27. Vamos fazer algo mais elaborado. Raiz quinta de 1024. Eita, número grande! Vamos pegar então o 1024 e vamos fatorá-lo. Olha só que gigante. Por 2 dá 512. 512 dividido por 2 dá 256. Dividido por 2 dá 128. Por 2 dá 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Por isso que é interessante você memorizar algumas potências. Eu mesmo memorizo. Sempre que 2 elevado a 5 é igual a 32 e 2 elevado a 10 é igual a 1024. Com isso, a gente vai formar grupos de 5 elementos. Afinal de contas, o meu índice da raiz é 5. Então vamos lá. Para formar esses grupos, eles têm que ser iguais. Então olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Saiu 2. 1, 2, 3, 4, 5. Saiu outro 2. Então saiu todo mundo e o que sai se multiplica. 2 vezes 2, 4. Então quer dizer que a raiz quinta de 1024 é 4. Afinal de contas, 4 elevado a 5, ou 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, é igual a 1024. Vamos para mais um exemplo. Raiz quadrada de 1764. Vou pegar o 1764 e vou fatorar. Iniciando por 2, já que esse número é par, ó, termina com um algarismo par, então significa que o número é par, eu posso dividi-lo por 2. 1764 dividido por 2? Bom, eu sei que 2 vezes 8 dá 16, sobra 1. 16 dividido por 2 dá 8. E 4 dividido por 2 dá 2. Então tá aí. Dividindo por 2 de novo, dá 441. Dividir por 2, porque eu vi que ele é par. 441 tem final 1, ele não é par. Então não dá para dividir por 2. Vamos verificar se ele dá para dividir por 3? Eu verifico assim, ó. Eu somo os algarismos deste número e verifico se a resposta vai dar um número que seja divisível por 3. 4 mais 4 dá 8, mais 1 dá 9. 9 é divisível por 3? É. Então, com certeza, 441 também será divisível por 3. Esse é um critério de divisibilidade por 3. Então, dividindo por 3, teremos 4 dividido por 3 dá 1, sobra 1. Logo fica 14. 14 dividido por 3 dá 4. 3 vezes 4 dá 12, sobrando 2. 21 dividido por 3 dá 7. Basta você fazer essa divisão no cantinho da folha, ok? Final 7 é ímpar. Vamos somar. 7 com 1 dá 8, 8 com 4 dá 12. 12 é um número divisível por 3, então com certeza 147 também dá para dividir por 3. Vai dar 3 vezes 4 dá 12, sobra 2, 27 por 3 dá 9. 49? 49 é dividido por 7. Logo, dá 7 e por 7 dá 1. Tá aí. Fatoramos o número 1764. Qual que é o índice da nossa raiz aqui? Ó? Quando não tem nada é 2. Então, nós vamos extrair da raiz formando grupos de 2. Ó. É repetido? É. Então, formou uma dupla, saiu da raiz. É repetido? Formou uma dupla, saiu da raiz. 7, 7? Opa, saiu da raiz. O que sai da raiz se multiplica. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Então, a raiz quadrada de 1764 é 42. Afinal, 42 vezes 42 vai dar exatamente o 1764. Exemplo 5. 540. 540. Fatora ele. Por 2, dá 2, sobra 1. 14 dividido por 2 dá 7. 0 dividido por 2 dá 0. Por 2, dá 1, 3, 5. Já não é mais um número par, mas é final 5. Critério de divisibilidade por 5. Significa que esse número pode ser divisível por 5. Ah, professor, eu vi também que ele é 5 mais 1 dá 6. 6 mais 3 dá 9. Então,
também é divisível por 3. Vamos dividir por 3, então? Dividido por 3 teremos 3 dividido por 3 dá 4, sobra 1, 15 dividido por 3 dá 5. 45 ainda dá para dividir por 3. Vai dar 15, 15 dividido por 5 dá 3 e por 3 dá 1. Tá aí. E a raiz é quadrada, ou seja, eu tenho que formar grupos de 2 elementos iguais. Formou uma dupla, saiu. Formou uma dupla, saiu. Formou uma dupla? E aqui não, hein? Aqui é 5, aqui é 3, eles não são iguais, então eles não sairão da raiz. Ficando então, 2 vezes 3 dá 6, e aqui dentro do nosso radical, nós temos 3 vezes 5, 15. Aqueles que não saem da raiz também se multiplicam, só que ficando dentro da raiz. 2 vezes 3, 6, saiu da raiz. E aqui, 3 vezes 5, 15, ficou dentro da raiz, pois não formaram duplas. Exemplo 6. Raiz cúbica de 18.000. Eita, número grande. Então vamos pegar lá o 18.000 e fatorar ele. 18.000 é par. Vamos dividir por 2. 18.000 dividido por 2 dá 9.000. 9.000 dividido por 2 dá 4.500. 4.500 dividido por 2 dá 2.250. Dividido por 2, porque ainda é par, vai dar 1.125. E afinal 5. Final 5 é dividido por 5, professor. Vamos dividir. 11 dividido por 5 dá 2, sobra 1. 2 dividido por 5 dá 2, sobra 2. E 25 dividido por 5 dá 5. Aí 225. Continua com o final 5. Dá para dividir por 5. Então teremos 4, sobrando 2. 25 dividido por 5 dá 5. Então deu 45. Vamos agora por 5 de novo, porque final 5 deu 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Aí. Só que olha só. Ele quer a raiz cúbica. Então agora é para formar grupos de 3 elementos iguais. 1, 2, 3, repetiu, saiu. Aqui o 2, não dá para formar trio com outros que são iguais, então deixa ele quieto aqui. 1, 2, 3, 5 aqui, ó. 1, 2, 3, saiu 5. E 3 e 3, 3 e 3 formou duplas e não trios. Ah, professor, eu posso juntar o 3, 3 e 2? Eles não são iguais, então não. Eles não saem da raiz. Aquilo que saiu da raiz se multiplica. 2 vezes 5, 10. Aquilo que não formou os trios vão ficar dentro da raiz. Lembrando que o índice é 3, tem que repetir ele aqui, ó. Índice 3. Multiplica todo mundo. 2 vezes 3 dá 6 e 3 vezes 6 dá 18. Ficando então a resposta 10 raiz cúbica de 18. Operações com radicais. Adição e subtração. Como é que eu faço a soma e a subtração entre radicais? Aqui eu tenho, no exemplo 7, raiz de 2 mais raiz de 2. É como se você tivesse aqui uma banana mais uma banana, o que nos dá 2 bananas. Sim, a gente soma apenas os números que estão aqui fora da raiz, não o número do índice, tá? O número que está aqui fora. Quando não tem nada aqui, que número que é? É 1, né? É como se fosse x mais x. É 1x mais 1x, que a resposta dá 2x. Aqui é 1 raiz de 2 mais 1 raiz de 2, nos dando 2 raiz de 2. Exemplo 8. 4 raiz cúbica de 5 menos 3 raiz cúbica de 5. Olha só como os nossos radicais são iguais, ó. Raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 5. Então, eu vou apenas subtrair o que está aqui fora. 4 menos 3 dá 1. 1 raiz cúbica de 5. Precisa colocar 1? Não precisa, né? Então vai ficar raiz cúbica de 5. Já subentende-se que aqui fora é o 1. No exemplo 9, raiz de 8 mais raiz de 32. Os nossos radicandos não são iguais. Perceba que aqui é 8 e aqui é 32. Então, cuidado! Quando você tem radicandos diferentes, mesmo tendo o mesmo índice, você não pode somar. Você não pode subtrair, dizendo que raiz enésima de A mais raiz enésima de B, basta somar o A com B. Ou subtrair. Por exemplo, raiz de 2 mais raiz de 3, vai dar raiz de 5? Não. É diferente. Ah, então quanto que é raiz de 2 mais raiz de 3, professor? É raiz de 2 mais raiz de 3. Não se junta, não tem o que fazer, tá ok? 5 mais raiz de 2 também pode se juntar, professor? Não, horas, eu não tenho aqui a raiz de 2, então 5 mais raiz de 2 nada mais é que 5 mais raiz de 2. Não se faz nada. Então aqui também vai ser a mesma coisa, né, professor? A resposta vai ser raiz de 8 mais raiz de 32. Mas olha só, como eu verifiquei que esses números são um pouquinho altos,
eu posso pegar esses números e fatorar. Por 8, dividindo por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Eu quero uma raiz quadrada, é índice 2. Então, saindo de 2 em 2, esse 2 sai da raiz e esse 2 vai ficar aqui dentro da raiz. Ficando, então, 2 raiz de 2. Mais o 32, eu posso fatorar também. Fatorando 32. Por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Saindo de 2 em 2, já que é uma raiz quadrada. Saiu isso aqui, saiu esse daqui. Xiii, esse ficou, não formou duplas. Mas quem sai se multiplica. 2 vezes 2, 4. Então vai ficar 4 raiz de 2. Olha só o que aconteceu. Nós temos agora 2 raiz de 2 mais 4 raiz de 2. São dois números com o mesmo radical, ó, raiz de 2 e raiz de 2. Então eu posso somar. 2 raiz de 2 mais 4 raiz de 2 vai dar 6 raiz de 2. Repete o radical raiz de 2. Só soma quem está aqui fora. Tudo bem? Vamos agora para as propriedades da radiciação. Eu tenho aqui a primeira propriedade, que diz assim, ó, a raiz enésima de A vezes B é o mesmo que a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Ou seja, eu posso separar esses radicandos aqui com outros radicais de mesmo índice. Quer ver? Se eu tenho aqui a raiz cúbica de 18.000, que foi o exemplo que fizemos aqui em cima, o exemplo 6, nós podemos muito bem separá-lo como sendo a raiz cúbica de 18 vezes a raiz cúbica de 1.000. Já que é 18.000, 18 vezes 1.000 dá 18.000, não é mesmo? Por que eu separei nessa multiplicação? Porque raiz cúbica de 1.000 é fácil calcular. Que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes que vai dar 1.000? Ah, é o 10, professor. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000. Então, raiz cúbica de 1.000, eu já sei que é 10. Agora, e a raiz cúbica de 18? Você pode até fatorar. Por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Como é raiz cúbica, eu tenho que formar trios de números iguais. São iguais? Não. Então, ninguém vai sair da raiz, vai ficar assim mesmo. Logo, eu vou apenas dizer que raiz cúbica de 1.000 é 10 vezes a raiz cúbica de 18. A resposta ficando 10 raiz cúbica de 18. Olha a nossa resposta lá em cima, 10 raiz cúbica de 18. Perceba que aqui eu tive um desgaste para poder fazer a fatoração. E aqui eu fui mais rápido. Então, as propriedades ajudam para acelerar a sua conta. No exemplo 11, raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 25. Então, a regra tanto vale para a ida quanto para a volta. Vamos supor que eu tenho aqui essa multiplicação desses radicais de mesmo índice, que no caso seria essa parte aqui. Então, eu posso voltar para dentro de um único radical, dizendo que raiz cúbica de 5 vezes 25 dá 125. E a raiz cúbica de 125 eu consigo calcular. Até mesmo se eu fatorar, dividindo por 5, já que é final 5, 125 dividido por 5 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. É para formar trios? Números iguais? Poxa, saiu o 5 da raiz. Então, a raiz cúbica de 125 é 5. Afinal de contas, 5 vezes 5 vezes 5, ou 5 ao cubo, é 125. Propriedade 2 também serve para a divisão. Se você tem a raiz enésima de A sobre B, eu posso separar como sendo a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Se eu tenho a raiz cúbica de 32 sobre a raiz cúbica de 4, não dá para calcular a raiz cúbica de 4, não é mesmo? Mas, sabendo que os dois têm o mesmo índice, eu passo esse radical para todo mundo, ó, ficando 32 sobre 4 ali no meu radicando. E dá para dividir. 32 dividido por 4 dá 8. Então fica a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 eu já sei, é 2. 2 ao cubo é 8. Então tá aí. Na propriedade 3, eu tenho a potência de uma raiz. O que a gente faz? Olha só, quando não tem nada aqui como expoente do A, a gente já viu na potenciação que é 1. Então eu posso invadir esse radical multiplicando aqui o expoente m pelo 1,
ficando então a raiz enésima de a elevado a m, já que m vezes 1 vai dar m. Eu tenho aqui, no exemplo 13, a raiz quadrada de 4 à quinta. Lembra que eu falei sobre ida e volta? Isso aqui se parece com o segundo membro da minha igualdade. Então, eu posso voltar para isso. Ao invés de eu pegar e calcular o valor de 4 à quinta, eu posso muito bem dizer que é mesmo que com a raiz quadrada de 4 elevado a 5. Eu trouxe para fora do radical o expoente 5. E raiz quadrada de 4 é fácil calcular. É 2 horas. Só repete o seu expoente 5. Então, olha só como ficou bem mais simples. 2 elevado a 5 é igual a 32. Macete importante. Olha só, se você tem a raiz quadrada de 7 ao quadrado, perceba que o seu índice é 2 e o expoente também é 2. Eu posso muito bem cortar aqui, ó, simplificar o meu índice com o meu expoente, sobrando apenas o 7. Raiz cúbica de 5 ao cubo, ó que beleza! São iguais o índice e o expoente. Ótimo! Roça, roça, sobra apenas o 5. Daí, raiz cúbica de 5 ao cubo é 5. Só toma cuidado. Se porventura você tiver aqui um número negativo, por exemplo, a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, nada de querer cortar o índice com o expoente e dizer que a resposta é menos 3. Não, é diferente. O que eu devo fazer então? Eu devo resolver esse menos 3 ao quadrado, o que nos dá a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais, 3 ao quadrado dá 9. E a raiz de 9 é 3. Tudo bem? Exemplo 14. Isso aqui cai muito em certos cálculos por aí, hein? 2 raiz de 3 ao quadrado. Como que eu resolvo isso? 2 raiz de 3 ao quadrado, eu posso utilizar aquela propriedade da potenciação, onde o expoente multiplica o expoente do 2 e multiplica o expoente do 3. Então, é uma espécie de distributiva aqui dos seus expoentes. Lembra? Onde nós tínhamos assim, a vezes b elevado a n, que é o mesmo que a elevado a n vezes b elevado a n. Vou utilizar essa propriedade aqui. 2 ao quadrado vezes o raiz de 3 ao quadrado. Logo, 2 ao quadrado é 4. E aqui eu posso simplificar o expoente 2 com o índice 2, sobrando apenas o 3. Logo, 4 vezes 3 é igual a 12. Professor, posso fazer direto? 2 ao quadrado, 4. Corta a raiz com o expoente, sobra o 3. Pode, fica diretão. 4 vezes 3 igual a 12. Professor, eu também posso fazer assim, 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3, já que ele está ao quadrado? Também dá. Que aí você tem 2 vezes 2, que dá 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é o mesmo que raiz de 9, porque você multiplicou 3 vezes 3 dentro da raiz. E aí eu tenho 4 vezes raiz de 9 é 3, e 4 vezes 3 também é igual a 12. Propriedade 4. Raiz da raiz. O que é que eu faço? Raiz enésima da raiz de índice m de a. O que eu faço com esses dois índices? Eu multiplico, tornando uma raiz com índice n vezes m, com radicando a. Por exemplo, a raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Aqui eu tenho o índice 2 e aqui eu tenho o índice 3. Então, se multiplica. 2 vezes 3 dá 6. É a raiz de índice 6 de 64. E 64 é só fatorar. 64 por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. E aí eu tenho que formar grupos de 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saiu 2. Então, a raiz de índice 6 com o nosso radicando 64 vai ser igual a 2. Propriedade 5. Eu tenho aqui uma raiz com índice n de a elevado a m. De acordo com a sua necessidade, a necessidade do exercício, você tem que saber que eu posso multiplicar esse índice aqui por um número qualquer. Eu quero alterar o valor desse índice, então eu multiplico ele por um valor qualquer que eu chamei de p. Mas se eu fizer isso com o meu índice, eu também tenho que fazer o mesmo com o meu expoente, multiplicando-o pelo mesmo valor. Então eu multipliquei tanto o índice n por p, quanto o expoente m por p.
Ah, se eu posso multiplicar, eu também posso dividir, professor? Também posso. Você tem lá a raiz índice n de a elevado a m. Se eu quero dividir esse índice por um valor p, eu também tenho que dividir esse expoente por p. Por exemplo, eu tenho a raiz quadrada de x ao cubo, mas de acordo com a necessidade do meu exercício, eu não quero um índice 2. Eu preciso que seja um índice 4. Então, eu vou multiplicar esse índice aqui por 2, porque aí 2 vezes 2 eu vou ter meu índice 4. Mas eu tenho que fazer a mesma coisa com o meu expoente lá dentro. Ó. Eu tenho que multiplicar por 2. Ficando, então, raiz de índice 2 vezes 2, 4, de x elevado a 3 vezes 2, 6. Tá vendo que eu não estou te ensinando a resolver isso. Eu só estou mostrando que você pode fazer isso de acordo com uma necessidade que vir a surgir. Exemplo 17, ó, raiz de índice 6 de 8 ao quadrado. Será que eu posso dar uma simplificada, professor, nesse índice? Posso. Que número que dá para dividir tanto pelo 6 quanto pelo 2? Ah, o 2, professor. Dá para dividir por 2. Então vai ficar assim, raiz de 6 dividido por 2 vai me dar um índice 3. De 8 elevado a 2 dividido por 2 dá 1. Então ficou raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Então, pela sua necessidade, você simplificou, você dividiu pelo mesmo valor no índice e no expoente. A sexta e última propriedade é uma repetição do que eu já mostrei lá na propriedade da potenciação. Estou colocando aqui, já que envolve raiz, apenas para relembrar. É o expoente fracionário. Raiz enésima de a elevado a m, eu posso pegar esse índice n e passar para baixo do meu expoente do radicando, ficando a elevado a m sobre o n. Óbvio que esse radicando tem que ser maior que zero, tem que ser positivo, por conta da restrição do nosso começo da aula. Vai que esse n aqui tem um expoente par, né? Então esse a tem que ser positivo. Exemplo 18, raiz cúbica de 2 elevado a 6. Se eu pegar esse 3, passar para baixo do expoente, fica 2 elevado a 6 sobre 3. Dá para dividir? Então, 6 dividido por 3 dá 2. E 2 ao quadrado é igual a 4. Essa é a primeira parte do tópico de radiciação. Teremos uma segunda parte para complementar. Não deixe de assistir, ok? Potencialize os seus estudos. Inter!